Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Mais História Podcast. Hoje é o episódio de número 12 e com muita alegria e satisfação nós recebemos um convidado muito especial, como tem sido, né, as pessoas que têm chegado aqui no canal, têm vindo trazer mais histórias para nós, como é a nossa proposta. E nós temos um episódio voltado a uma personalidade de Itaperuna, não só de Itaperuna, na região noroeste fluminense, estado do Rio. Teve uma presença marcante para muitas pessoas e acredito que você que vai aí nos ouvir, que não conhece ainda essa personalidade, vai ter boas surpresas ou vai ter a dimensão dessa personagem que tanto nos evoca a história, ao desenvolvimento, ao progressismo, a uma abertura de novos paradigmas e comportamentos aqui na nossa cidade de Itaperuna. Quero agradecer as pessoas que estão acompanhando o programa, que estão aí curtindo, estão deixando as suas sugestões para novos episódios. Quero também agradecer os convidados que estiveram aqui até hoje. E, né, sempre, tudo orquestrado aqui pela agência Caia e todo voltado, né, para esse trabalho de podcast e de entrevistas e de conteúdo de qualidade na internet. Então, a gente agradece e continuem participando, curtindo. Nosso endereço vocês já sabem, mas para quem ainda não segue lá o nosso canal, é o @maishistoriapod no Instagram, na rede social, e também o nosso canal no YouTube, onde você tem todos os videocasts aqui do nosso canal. Lá é a Mais História Podcast. Então, muito fácil de você acessar. Temos aí o áudio, se você está ouvindo no áudio, nos principais aplicativos de áudio. E começo, né, com João Pedro Dutra Pires, o nosso convidado de hoje. Ele pesquisa, e aí eu já vou ao nosso tema, né, um alemão que chega em terras fluminenses, deixando sua marca como um legado que vem gerando frutos. Ele e muita gente, né, devemos aí as nossas carreiras ou escolhas, em boa parte por iniciativa dessa personalidade. O título de hoje é Padre Humberto Lindelauff, um alemão em terras fluminenses. Portanto, agora você já sabe do que nós vamos falar e o episódio 12 está no ar. João Pedro, seja bem-vindo. Muito obrigado, Anísio. E eu já quero começar agradecendo a oportunidade, o convite e o espaço para falar sobre essa pessoa tão importante, ainda mais para nós dois que viemos de uma casa, né, que tem a mãozinha dele, que a gente vai chegar nesse tema, eu acho. Então, é uma pessoa que realmente a gente deve muito e fico muito contente de poder falar sobre ele aqui nesse espaço. João, é uma satisfação realmente receber, né? Nós nos conhecemos há um tempo e eu como na condição de hoje colegas, mas na condição de professor-aluno, já vi o seu olho brilhar quando falávamos esse nome ou a sua sede por conhecer quem era a pessoa por trás do hábito ou usando, né, o traje lá do sacerdócio. No exercício do sacerdócio, você sempre muito curioso, sempre muito interessado em entender um pouco dessa personalidade. Mas João é historiador. Apresente-se para nós, João, por favor. Quem é o João? Ex-aluno do meu entrevistador, Anísio, tanto no ensino médio quanto na graduação. Mas eu comecei novo, gente, eu repito, tá? E sou novo, então Isso. Temos aí uma vênia. Mas com muita alegria, o senhor foi meu ex-professor. Né? Eu me graduei em História ali na Fundação São José e hoje eu sou pós-graduando em História da África no Instituto Pretos Novos. E a minha pesquisa, né, no TCC, na graduação, foi o Padre Humberto Lindelauff. Eu acho que isso já apresenta tudo daquilo que a gente vai falar hoje. Então, retomando, João, eu acho que desde sempre esse era o tema que você nos apresentava e falava assim, eu tenho interesse ou quero estudar isso. Sim. O que é, João, muito raro hoje em dia, alguém que entra na academia, que entra na universidade já com foco, eu quero estudar isso nesse curso dessa forma. E você já nos apresentava isso nos primeiros dias, quando lá adentrou, né, com um sorrisinho de quero saber mais. E foi buscar realmente esse quero saber mais. E, João, quem é essa personalidade para você? Como que esse tema te suscitou
o desejo em conhecer um pouco mais. Como que apareceu o Padre Humberto Isso. na minha vida, né? Padre Humberto na sua vida. Então, na verdade eu sou filho, né, da casa Fundação São José há muitos anos. Eu entrei na Fundação São José em 2010, então eu comecei lá no 5º ano, então fundamental, né, o último ano do fundamental e fundamental 2 completo, o ensino médio eu fiz lá. E desde que eu entrei na fundação, né, sempre teve dentro da instituição, tanto na parte da escola quanto da graduação nem tanto, mas na parte da escola muito forte, meio que um folclore em volta do Padre Humberto. Né? A escola, com aquelas lendas que se tinha ali entre os alunos, né? Que foi o necrotério, foi o hospital, teve capela, então tudo isso suscitava... A sua curiosidade. Isso, e suscitava aqueles burburinhos também entre os colegas. E, ó, vulto, porta batendo. Então, quando sempre tinha alguma coisa que os alunos, né, as crianças, né, meus colegas, achavam meio sobrenatural, era o quê? O padre. Entendi. Então, foi ali que eu vi, né? Vi pela primeira vez, tive contato pela primeira vez com o Padre Humberto Lindelof. Certo. Mas que fique claro que foi só na lenda, né? Você não viu ele, não, né? só na lenda mesmo. Vamos. Pode. Já é bom. Acho que talvez se eu tivesse visto, não teria essa curiosidade tão grande. Tão firme, né? Sim. Mas foi aí que eu comecei, né, a me perguntar quem era o Padre Humberto Lindelof. Porque já nessa parte da escola eu já tinha um interesse muito forte pela história. Então acabei, né, entrando na graduação, ainda com muitas dúvidas sobre o Padre Humberto. Certo. Porque no ensino médio eu comecei uma pesquisa, né, bem amadora, bem de ensino médio, mas eu comecei uma pesquisa sobre o Padre Humberto, e a pesquisa que ela começou na intenção de descobrir quem era o Padre Humberto acabou deixando muito mais lacunas e perguntas do que respostas. O que para um pesquisador é um prato cheio, né? Exatamente. Às vezes as pessoas querem fazer uma amostra, uma feira de ciências ou algo, já querendo mostrar um resultado pronto. Isso. E você está demonstrando que parece que aumentou mais a curiosidade ainda. Mais a curiosidade. A sua ou do público, João? Você consegue perceber o que isso gerou? Porque eu lembro vagamente do que acho que foi uma feira do saber, algo do gênero. Foi. E que o seu trabalho repercutiu. Eu Isso. cheguei, o pessoal já estava comentando, o trabalho do João está muito bom, vai lá ver. E era o padre. Isso, foi uma feira de ciências, eu estava no ensino médio nessa época, só que a feira de ciências da temática, né, da turma que ficou responsável pelo Padre Humberto era do ensino fundamental 2. Mas aí pelos professores já saberem do meu interesse, falaram, João Pedro, guia e os alunos e vai com eles. E aí realmente eu fui com eles, né, nessa pesquisa, e foi aí que eu aproveitei esse espaço para me aprofundar na minha. Então eu já chegava nos espaços e abordava as pessoas falando, olha, estou fazendo uma pesquisa pela Fundação São José. Entendi. Né? E aí essa pesquisa culminou com a amostra, né, que a gente pegou várias fotos, alguns materiais de Padre Humberto para exibir e os alunos falarem sobre o Padre Humberto para os visitantes da amostra. E aí nessa amostra, né, eu tanto no final dela não consegui responder as perguntas que eu tinha no início, né, claro, e também o interesse das pessoas que estavam ali, que vinham justamente perguntar aquilo que eu não tinha descoberto. Então, essa coisa da minha curiosidade com aquilo que as pessoas se interessaram, adoraram o tema e perguntaram mais, me aguçou. Me deu a se aprofundar nessa pesquisa. Nessa pesquisa. Importante como iniciação, né? A pesquisa começa num trabalho desse, você decidiu a sua profissão, sim. a partir de uma experiência de campo que você vai fazer. Exato. No nível do ensino, mas deixou ali o gostinho de quero mais. Exato. Então, gente, isso é importante para quem nos ouve, tem muitos alunos nos ouvindo. Sim. A importância de você estar atento ao que está fazendo, né? Se dedicou e descobriu ali um rumo de pesquisa. João, esse trabalho foi o divisor de águas para você começar a olhar, ou essas lendas e mitos dentro do que você já via, você já tinha feito alguma exploração prévia? Não, foi esse trabalho mesmo que me aprofundou, né? Porque antes desse trabalho, eu tive acesso a vários jornais, artigos de jornais sobre o Padre Humberto, então materiais que foram produzidos sobre ele ao longo do tempo. E isso, para mim, naquela altura, já tinha sido suficiente. Certo, então, você se deu satisfeito com essas informações. Já sei quem é o Padre Humberto Lindelof, né? Só que quando veio essa amostra científica, que eu fui começar a entrevistar pessoas que conheceram o Padre Humberto, né? Tive acesso a algumas fontes sobre o Padre Humberto, além daqueles jornais, né? Fontes primárias. Aquilo dali foi crescendo várias dúvidas. Então, vi que aquele Padre Humberto que eu conhecia antes não era realmente... talvez quem ele realmente era, né? Então isso foi o que me aguçou muito nessa busca pela pesquisa.
E aí foi o pontapé que me deu mais força, na verdade, para eu optar pela história, né? Na época do ensino médio, aquele terceiro ano, a gente fica naquela crise vocacional, é normal, todo mundo passa por isso, eu acredito. Quem nunca, né? E aí eu fiquei naquela crise vocacional, vou para a história, não vou, e aí esse trabalho foi o definitivo, que meio que falou para mim assim, vai para a história. Certo. Com esse gás, né, do Padre Humberto. E essa altura, João, como o nosso foco aqui é sempre a história, quando você pisou na universidade e você viu o desafio do que é a história, o ensino, e o que é a história, a ciência, Exato. Você teve um choque, isso foi naturalizado, como que esse tema foi visto e como você foi recebido com essa temática já numa graduação e aí o nível era outro? A graduação me assustou. Eu acho que acredito que a partir do segundo período, que o primeiro período foi aquele Tudo gás, maravilha, né? Sim. E aí o segundo período foi realmente desafiador, assustador. Confesso que várias vezes pensei em desistir, falei, vou trancar o curso, não quero saber de Padre Amanhã Humberto. não volta aqui. Nesse nível. Mas foi muito desafiador, mas ao mesmo tempo a graduação, ela me deu todas as ferramentas para eu fechar o tema Padre Humberto, para eu entender quem era o Padre Humberto. Obviamente que eu não fiz a faculdade só pelo Padre Humberto, né? Não exageremos, né? Mas que eu falo que o nosso tema é um filho mesmo. Sim. Se você separar dele é muito difícil. Não, com certeza. E aí a história, tanto a graduação, ela com o passar do tempo e conforme eu fui me acostumando, né, com a história e a ciência, ficou muito mais fácil de lidar com ela e me deu as ferramentas para entender Padre Humberto Lindelof. Né? E aí foi o que, né, só consegui no TCC, porque a pesquisa foi muito mais profunda, muito mais demorada do que eu imaginava, né? E aí eu consegui fechar no TCC, mas fico feliz de todo modo. Que bom. Mas fechei entre aspas, né? Porque não dá, né? E, João, você está estudando uma pessoa, né? Você estudou uma pessoa. E eu falo estudando porque realmente você acabou de dizer, não vai parar. Não. Porque você pode amanhã encontrar um documento e alguém falar, João, eu lembro que você estudou o padre, você ainda tem interesse? Podem chegar com uma fonte e você fala, opa, isso aqui é diferente. Mas, João, Padre Humberto para Itaperuna, como muitos, né, vão ouvir e assistir o que a gente está conversando aqui, ele é um mito, né? Eu acho que é difícil separar a figura mitológica do fato, sim, da pessoa que era. O que você descobriu na sua pesquisa que você conseguiu separar cientificamente, né? Você foi orientado por 2 doutores que, né, você recebeu aí de presente. Sim. Acho que isso deve ter colaborado muito. Mas separar mito e fato de uma pessoa que teve uma presença tão forte, como é que foi isso? E o que você pode falar para nós, quem era a pessoa Padre Humberto, para quem não conhece, a nova geração certamente não conhece, e a importância dele para nós. Você pode começar isso, se você quiser, pela trajetória dele, e a gente vai tentando ver aí o que as pessoas sabem ou vão comentar aqui no canal. Isso eu não sabia, isso já me contaram. Então, vamos ver quem é essa personagem. Se eu derrapar muito, porque eu me empolgo. Derrapar? Não tem derrapagem nenhuma. Acho que ninguém sabe mais desse tema que você, não. Mas se eu me empolgar demais, me volta aqui, volta na terra, pode me puxa deixar, de volta. Deixa comigo. Mas eu realmente tive 2 orientadores que me deram as ferramentas que eu precisava. Doutora Thaís Badaró, né? Não precisa nem falar nada. Tem já esteve aqui todas as credenciais, no podcast, né? E nem precisa de apresentações. E outro também que não precisa de apresentações, que é o professor padre também, né? Dr. Denison. E eles me deram, tanto a professora Thaís me deu, né, a experiência dela na história local, a experiência dela na história como ciência, né? Então, de um olhar para fontes. Então, ela falou, Joãozinho, né, com aquela delicadeza dele. Deixa a paixão de lado. Joãozinho, não é só fonte primária, tem que ter embasamento científico. Olha essa fonte aqui, olha essa. Então, ela me deu todo esse aparato. E o padre, né, Dr. Denison, ele, né, deu aquele aparato do olhar de um sacerdote e de um olhar de um cientista, né, falando, olha, isso daqui é o que formulou Padre Humberto. A formação teológica dele, isso, né? Isso daqui que Padre Humberto fazia é isso daqui da igreja. Então ele foi amarrando aquilo que faltava para o meu entendimento sobre o Padre Humberto Lindelof. E aí, o que é o Padre Humberto Lindelof? Quem é Padre Humberto Lindelof? Realmente, Padre Humberto é um mito em Itaperuna, uma vez que ele é uma figura
tanto pela característica pessoal dele em vida, porque o Padre Humberto era uma pessoa muito reservada. Isso todos os entrevistados, todas as pessoas, né, que eu tive contato, que conheceram ele, falam isso de uma maneira ou de outra, mas ele sempre foi uma pessoa muito reservada. Isso se comprova ao longo da minha pesquisa quando eu vou descobrir certos aspectos da vida dele que ninguém sabia em Itaperuna. E isso causa também um outro mito, que é o mito criado pelas pessoas que ou o conheceram e ele era reservado, ou as pessoas que não o conheceram e criam um estereótipo dele. Isso, ou criam uma história conveniente que dê conta de explicar aquilo que ele nunca falou em vida. Isso também é um problema. Atribuir a ele discursos ou práticas que não são fato, né? Exato. Ou por conta de alguma ação dele, ou por conta de uma lacuna no tempo de vida dele que ninguém sabia por ele ser reservado. E preenche com alguma coisa que é uma suposição que é lógica, mas que não se aplica à verdade. E uma dessas suposições, né, que é uma que formula muito o mito de Padre Humberto Lindelof, é uma que eu já começo no meu TCC desmontando, que é o que eu sempre li em todas as fontes, praticamente sempre ouvi, que Padre Humberto Lindelof teria vindo para Itaperuna, saindo da Alemanha, fugindo da Segunda Guerra Mundial. Certo. Então isso sempre foi uma coisa bem, né, uníssona, né, nos discursos sobre o Padre Humberto Lindelof. E aí, por que é problemático esse mito? Primeiro, porque nos dá a impressão de que ele veio da Alemanha já sabendo que viria para Itaperuna, então ele já veio destinado para Itaperuna. E outro ponto é que esses textos acabam atribuindo, gerando um mito de que Padre Humberto teria uma ascendência judaica, e aí outras pessoas, né, vão falar assim, gente, eu escutei isso de uma pessoa, será que ele era padre mesmo? Será que ele botando em xeque até a formação teológica dele. Vai que ele era judeu fugindo do Hitler. Eu escutei isso durante a minha pesquisa. Aqui em Itaperuna. E aí, isso é um mito porque Padre Humberto não vem para o Brasil nem para Itaperuna, né? Quando sai da Alemanha? Ele sai da Alemanha em 1926, Nossa, se não me engano. Então tinha 1936. 36. Entre guerras. Isso. E aí, em 36, ele vem para o Brasil, né? E ele não vem para Itaperuna. Ele vem para o Brasil, só que não vem da Alemanha para o Brasil, na verdade. Direto. Não. Ele esteve, antes de vir para o Brasil, se eu não me engano, agora não falha a memória, na Argentina. Então ele vai para outros países da América do Sul. Olha a conspiração, né? Tem nazista na Argentina. Poderia gerar também uma conspiração nisso daí. Mas ele vem para a Argentina, não tenho muitos detalhes sobre essa estadia dele, apenas que ele era organista numa catedral na Argentina e também regente de coro e também vigário. Então ele ficou como pároco durante um tempo. Durante muito pouco tempo que ele ficou ali, eu acho que um ano e meio mais ou menos, e ele parte para São Paulo. E em São Paulo ele fica em Buenos Aires mesmo, João? Eu acho que é Buenos Aires, sim. Certo. Me falha a memória agora, mas está no TCC, que eu falo sobre isso. E aí ele vai para São Paulo e na diocese de São Carlos do Pinhal, que era uma diocese ali muito, né, recente, e com um seminário diocesano que estava ainda se formando, ele assume uma cadeira no seminário diocesano, não tenho certeza exatamente, mas provavelmente na cadeira de teologia, e ele vai dar aulas ali naquele seminário, e tanto dando aulas no seminário, como sendo pároco em algumas paróquias da região, principalmente na paróquia de Itápolis. Na época não era uma cidade ainda. Ita tá na vida dele, então. Ita tá na vida dele, passa bastante Ita na vida dele. E aí em Itápolis ele vai ser um Padre Humberto como ele foi em Itaperuna. Certo. Vai participar de várias obras muito importantes para a cidade, assim como aqui em Itaperuna. E ele passa por esse período em São Paulo, fica 2 anos em Itápolis, e aí depois disso tem uma lacuna aí no tempo dele, que eu não sei exatamente para onde ele foi, mas fato é que ele vem para Itaperuna, vem para a Diocese de Campos, né, em 1945. 45, então a guerra já caminhando para o fim. Isso, e ele esse período todo, né, pelo menos não que eu saiba, ele não voltou para a Alemanha nesse período, ele esteve aqui no Brasil. Direto. Isso, direto o tempo todo. E ele vem para a Diocese de Campos a convite, segundo a Sueli Coutinho, né, que eu falo segundo a Sueli Coutinho, que eu não encontrei outra fonte, alguma fonte que Dona Sueli conheceu, né? Nem que desminta e nem que comprove, mas, né, segundo o relato da Dona Sueli, ele vem para a Diocese a pedido do Monsenhor Reis Melo,
que era um sacerdote que tinha muita ligação com a Natividade na época. Certo. E aí ele vai para a Natividade e assume como pároco, né, na paróquia ali de Natividade em 1945, porque o padre anterior a ele, o padre Joseph, ou José, né, como era chamado aqui, Zimmermann, ele já tinha uma idade avançada, problemas de saúde e volta para o Piauí. Também alemão? Por conta do sobrenome? O Zimmermann, não lembro agora a nacionalidade dele. Mas era estrangeiro? Austríaco, era estrangeiro. Ah, sim. Ele é estrangeiro. E aí o padre Zimmermann volta para o Piauí, que era a terra natal. Terra natal não, né? Mas a terra onde ele vinha já tinha laços. Um tempo, né, de pastoreio lá. Ele tinha um afeto para aquela terra e ele volta para o Piauí. E aí o padre Humberto Lindauer assume, né, a paróquia de Natividade e ele se transforma em pároco. E aí a Quinta Peruna, nesse momento, então ele não chegou em Itaperuna ainda, né? Certo. E aí a Quinta Peruna nós temos um momento em que a história da nossa paróquia, né, que também era recente, 1926 para 45 é muito pouco tempo, então nós tínhamos ainda um problema de estabilidade de sacerdotes, né? De permanecer aqui. Isso. Nós tivemos um sacerdote que foi, né, o padre Salvador Cetrângulo, que na época estava aqui na Peruna em 45, que ele teve uma maior permanência. Certo. Né? E aí o padre Salvador Cetrângulo, né, antes, nesse contexto de 1945, ele tinha coadjutores, porque a paróquia era muito grande. Lembrando, gente, que Itaperuna, né, era quase que o Noroeste inteiro. Exato. Há poucas cidades tinham se emancipado nessa data. Sim. Né, salvo engano, Porciúncula em 47, Bom Jesus um pouco antes, salvo engano também. Então, as cidades ainda eram todas aqui pertencentes ao município praticamente. E são décadas de muito desenvolvimento urbano também. Itaperuna estava crescendo muito nessa época. Então, o padre tinha que dar conta do urbanismo da cidade, as pessoas ali naquela região urbana, zona rural de Itaperuna e distritos e que futuramente seriam municípios. Então, uma proporção muito grande. Então, ele tinha muitos coadjutores, padres auxiliares ao lado dele. Só que de 45 até 46, esses coadjutores acabam dando um déficit. Alguns saíram da paróquia, né, enfim. E o padre Salvador Cetrângulo adoece. Então acaba adoentando-se. E por conta disso, o padre Humberto é transferido de Natividade para Itaperuna para ser o pró-pároco, para ser auxiliar do padre Salvador Cetrângulo. Uhum. E aí, né, eu vou falando isso porque, para que a gente perceba que padre Humberto não veio destinado para Itaperuna. Berlim, Itaperuna, não. Não. E também porque algumas pessoas vão contar, porque padre Humberto ele quis vir para Itaperuna, isso realmente não existe. Não foram procede, né? Casualidades que foram acontecendo para ele chegar até aqui. E aí padre Humberto chega aqui em 45, nesse contexto de 45 aí o padre, né, Salvador ele vai adoecendo mais, a saúde dele vai se debilitando e ele chega a, né, não conseguir mais fazer o sacerdócio, né? Desempenhar suas funções sacerdotais, depois ele falece. E em 47 o padre Humberto assume como pároco da Matriz São José. Da Matriz São José do Havaí. E aí esse ano de 1947 ele é muito importante porque é a partir daí que o padre Humberto vai realmente botar a mão na massa. Certo. Né? Então ele fica aqui, né, cerca de 22 anos, né, em Itaperuna. De atuação. Isso. Né? Ele vai ficar até 69, quando ele volta para a Alemanha. E é muito interessante o seguinte, né, que aí vem, né, esse início dessa história, quando ele assume como pároco, já começa aí com o início da história do atual templo da Igreja Matriz, né? Ele tem influência, então, vamos dizer assim, na arquitetura do que a Matriz é hoje? Em tudo. O padre Humberto ele foi responsável pelo projeto, né, projetar realmente ele fez os desenhos da Matriz, né? Eu não tenho a foto aqui, mas ele tinha no acervo pessoal dele até pôsteres e fotos de igrejas que ele se inspirou na Matriz para desenhar a Matriz. E aí você vendo essas fotos, esses pôsteres, você vê a influência completa. A influência. Né? E uma das igrejas, que eu não me lembro agora o nome dela, não sei se é São Stanislau, posso estar errado, que é como se fosse a cópia da Matriz. Certo. E essa igreja, ele traz essa referência da Alemanha ou já da Alemanha? Da Alemanha. Essa igreja da Alemanha. Tanto que o interior da Matriz, você vai ver muitas influências alemãs, de cidades onde ele passou, né? Principalmente aquela configuração das colunas, né? O altar bem elevado, aquele altar ali, que eu vou falar sobre o altar mais pra frente, aquela configuração de altar que ele fez.
Então, todo o projeto ali foi do Padre Humberto. Certo. Inclusive, aqueles 2 pontos comerciais que tem na base da escadaria. Sim, que era uma farmácia, o outro Drogaria é uma São loja de José, artigo religioso. Isso, que é Santo Agostinho hoje. Tem uma farmácia ali hoje também, do outro lado. Continua a farmácia. Só não é a mesma, mas certo. a original, acho que era a Drogaria São José, que o pessoal tinha um Drogaria saudosismo dela, né? E aí, aqueles 2 salões ali, né, aqueles 2 pontos comerciais, são projeto do Padre Humberto. Então aquilo ali pertence literalmente à paróquia. Não sei se pertence hoje, mas, certo, mas no original o Padre Humberto fez isso, eu descobri numa carta dele ao Dom Antônio de Castro Maia, ele falando isso em 49. Que ele era o bispo, né? Isso. Que ele tinha um projeto, né, para a matriz e para 2 pontos comerciais, que os pontos comerciais seriam, né, formas fonte de renda. Sustentar a própria construção da matriz. Geralmente, como isso faz diferença, né, João? Porque você tem a palavra aí, eu lembro perfeitamente do seu trabalho, no ponto do progressismo, né? Sim. Então você viu, olha o olhar dele lá em 1947, com a sustentabilidade financeira da paróquia que ele estava assumindo. Exato. Que era um gasto. Né, com certeza. Ainda mais na construção. Ainda mais para o bispo, isso é uma informação relevante. Sim, ainda mais para a construção que o Padre Humberto fez. A ampliação? Não, é isso. O atual templo é a construção toda do Padre Humberto. E aí, só que vem algumas contradições no mito também sobre a construção da atual matriz, que existem alguns mitos que não são verdades. Né? Quando se fala, por exemplo, naquele templo ali, se diz que o Padre Humberto derrubou a antiga igreja, que era a Igrejinha Minha Terra, né, que foi construída quando, né, Itaperuna vai ter emancipação política. E aí dizem, o Padre Humberto do dia para a noite derrubou aquilo dali porque o pessoal ficou raivoso. Porque o pessoal ficou raivoso, não queria aceitar destruir a igrejinha que tinha um afeto, aquela coisa toda. Então, do dia para a noite, o Padre Humberto derrubou tudo e vamos embora. E começou a construir. Isso não é verdade. Né? Por quê? Em 1944, antes do Padre Humberto chegar a Campos e chegar a Itaperuna, o Padre Salvador Cetrângulo vai fazer uma obra de ampliação da Igrejinha Minha Terra. Já não devia comportar os fiéis, né? Não comportava mais os fiéis, que era realmente uma capela. Pelas fotos a gente pode ver que é uma igreja que tinha uma altura muito alta, não era né, muito baixa a capela, mas não era uma capela estreita. Isso, de grandes proporções. Certo. Então, qual que foi a obra do Padre Salvador? Ele fez uma ampliação lateral na igreja. Próximo ao altar, ele fez 2 naves laterais. Para comportar 2 altares laterais e comportar mais bancos na igreja. Então, foi essa obra que ele fez. E aí, quando o Padre Humberto chega aqui, né, em 47, essas obras não estavam 100% concluídas. Então, o Padre Humberto assume como pároco, né? Ele assume... E redefine os parâmetros da obra. Isso, e ele assume aquela ampliação, e aí eu não sei por qual motivo, porque isso eu não consegui, né, descobrir, né? Ele resolve parar com as obras de ampliação e fazer nova. Né? E aí realmente ele vai... Pode ser uma questão de base, né? Fundamento. Sim, ele tinha conhecimento de engenharia, João? Ele era engenheiro formado. Além de padre, era engenheiro. Engenheiro. Ele vem da Alemanha já com essa formação acadêmica. Ele era um engenheiro formado. Ele vai, inclusive, fazer outros projetos arquitetônicos, não só na igreja. Né? Uma curiosidade é que aquele prédio da antiga Telerge, na 10 de maio, sim, acho que é a Oi hoje atualmente, né? É o projeto do Padre Humberto também. Ele que assinou. Isso, ele assinou. O projeto, por exemplo... Devia ser a companhia telefônica. Acho que já era Telerge, né? Naquela época. Já era Telerge? Não tenho noção, não tenho certeza agora para falar, mas sempre que eu vejo assim nas citações a companhia telefônica de Itaperuna. Mas que depois vai virar Telerge, ou já era. Eu acho que vira. E aí depois, né, traz o rumo ali de virar a Oi. Outros projetos também do padre é o asilo, a construção original. O que existe até hoje. Isso. Aí projeto, Santo Antônio dos Pobres, né? Santo Antônio dos Pobres. Né? Tanto a capela quanto o pavilhão original, né, do asilo. E é interessante que, se você reparar, a arquitetura da capela, né, do pórtico da capela no asilo, é muito similar com o pórtico original anterior ao atual
da São Benedito, que também é projeto do Padre Humberto. Ah, ele também mexeu ali. Ele revitalizou a fachada e reprojetou aquilo dali. Hoje já não tem esse pórtico, né, da época. Também. Já não existe mais esse pórtico, mas, né, quem tem uma lembrança afetiva da São Benedito de poucos anos atrás, décadas atrás, né, vai lembrar disso. E aí o Padre Humberto para com essas obras, né, de ampliação, e ele resolve construir uma nova igreja. Algumas pessoas dizem que ele era visionário, que ele via que Itaperuna um dia se tornaria diocese, né? Talvez faça sentido, não encontrei nada que comprove isso, mas talvez faça sentido porque realmente a arquitetura da igreja já é pensada para comportar um número de fiéis muito razoável, grande, né? Sim, né? E tanto a arquitetura de 2 torres, que é muito característica de igrejas basílicas ou de catedrais. Então toda a configuração realmente já estava preparada para atender uma demanda que, sim, porventura viesse a existir. Exato, de não ter necessidade de ampliar o templo ou de fazer um novo, né? Então realmente tem toda essa característica. O altar também é um altar muito amplo, então que comporta também, né, uma cátedra, comporta uma ordenação sacerdotal, se for o caso, né? Então talvez faça sentido. Não tenho como comprovar, mas ele diz, né, tem oralidade total conta sentido. isso. E aí o Padre Humberto projeta toda a matriz São José do Havaí, né, a partir de 1947, 49, que ele vai começar a fazer esses projetos, e ele vai começar realmente essas obras. E aí é interessante que algumas pessoas não se dão conta disso, que o altar original, os altares originais lá de 44, que o Padre Salvador Cetrângulo, né, modificou isso, para colocá-los ali na igreja, eles continuam lá, do dentro mesmo da matriz. jeito. Que são aqueles 2 altares laterais que estão lá até hoje. Tanto que, se reparar, eles não combinam com a arquitetura. Ele aproveitou da estrutura antiga para não mexer com a sacralidade das peças. Isso, então ele desmontou os altares e remontou eles ali. E preservou esses 2 altares e a pia batismal. Que uma característica interessante da paróquia aqui de Itaperuna é que a gente vai né, se transformar em paróquia só em 26. Os livros de batismo aqui, eles começam a partir de 1912, mais a pia batismal de 1893. Então, desde 1893, aqui na cidade, nós já tínhamos batismo, né? O padre já vinha para cá atender. Então, muito anterior, mas... Você disse 1893? 93. E aí Itaperuna demora muito a se tornar paróquia. E quando se torna paróquia, já com uma demanda, já como paróquia, já funcionava como paróquia praticamente, já tinha batismos, tinha... E, João, os fiéis eram atendidos em serviços nos distritos? Como é que funcionava? E você conseguiu descobrir isso, por exemplo? Antes de ter paróquia. De ter paróquia. Como que era? Batismos ocorriam aqui, né, porque já tinha a pia batismal e os registros já começam antes de se tornar paróquia. Mas para ter a pia tem que ter a capela. Isso, já tinha a construção religiosa. E ela se chamava Minha Terra? Igrejinha Minha Terra. Não tinha um santo, não levava o nome de um santo como geralmente é? Era o nome, como que eu vou dizer? É o nome popular que se deram para ela. Mas já era a capela de São José. Entendi. E já ali havia, e isso eu vou descobrir na pesquisa do Padre Humberto, que havia uma imagem que o Padre Humberto preservou, mas não deixou na igreja, mas preservou essa imagem, não sei para onde ela foi parar, que era uma imagem de São José barroca mineira, que provavelmente foi trazida pelos desbravadores. Opa! Isso se conta ali nas fontes que eu encontrei. Remetendo a José de Lanes, né? O desbravador local. Faz mais sentido ainda. As coisas não saem muito da curva, né? E aí, inclusive, é da família desses desbravadores que vão doar aquela pia. Os Lanes? Não só dos Lanes, agora eu não lembro Ferreira de todos. César. Mas tem umas 3 ou 4 famílias. Tem mais? É uma doação conjunta, não é de uma família só. Entendi. Mas de famílias antigas de Itaperuna, aquelas primeiras famílias que que é usado até hoje, João, na igreja? Usado até hoje na igreja. É a mesma pia batismal, né? Isso não é muito difícil de descobrir, porque a pia batismal ela tem inscrições no mármore. Então no pé dela tem a data e tem os doadores. Os doadores. E é de mármore? De mármore. Então também não é uma peça rudimentar. Não. Houve um investimento ali considerável, né? É uma peça muito bem feita, muito bem talhada, de boa, assim, é linda a pia batismal. E para ser de mármore, pode ter sido feita em Minas Gerais, pode ter vindo de fora? Provavelmente, né? Nos registros fala pedra de mármore, mas eu suspeito que seja sabão.
pela característica dela. Ah, tá. Entende? Sempre se fala mármore, mas a ao gente meu tem olho mármore, parece... né? No Brasil também é possível que seja um mármore nosso mesmo. Sim, pode ser. Mas assim, à primeira vista parece um pouco mais com pedra sabão. 1893. 1893. Então quem se batizou na matriz São José foi nela. Sim. Que interessante. E nessa época, como era a única pia batismal mais próxima, né? Era ali. Essas famílias todas vão ser batizadas ali. E aí é interessante porque antes dessa paróquia, nós nos remetíamos à natividade. Ah, então, era essa a curiosidade, porque as pesquisas vão apontando que esse protagonismo religioso era natividade ou era laje. Sim, porque eram então, as duas confirma. Freguesias, né? Na freguesia de Natividade da Laje, Natividade, e a freguesia de Nossa Senhora da Piedade da Laje. Certo, que é anterior. Isso. Então, provavelmente, esses serviços religiosos e festas eram lá. Antes das paróquias. Mas Itaperuna respondia à Natividade. Perfeito. Poderia haver alguém que, por não morar aqui no núcleo hoje, que onde hoje é a parte urbana da cidade, morasse mais perto de Laje, iria para Laje. Mas, eclesiasticamente, né, como é que fala? A jurisdição da paróquia era a Natividade. E pelos registros que eu encontrei, João, Laje e Natividade pertenciam ao Bispado de Mariana. Isso. Aí muito tempo depois vai pertencer a Niterói. E responder capital. Isso. A Niterói e depois a Arquidiocese. Aí depois vem a Diocese de Campos. João, olha quanta informação você está trazendo, pesquisando uma pessoa. Aí fala assim, ele está estudando uma pessoa. Isso aí é rápido. Dá um Google que está tudo pronto. Lido engano. E aí a diferença do procedimento, né, do trabalho do ofício do historiador é investigar as fontes que confirmam ou não que as pessoas... Sim. Ah, mas eu vivi isso, eu te garanto que era assim. Mas a pessoa está vendo e ela interpreta como quer. Né? Então a gente precisa fazer esses apontamentos para quem nos ouve para falar assim, não, peraí. A questão é muito mais trabalhosa do que aparentemente Sim, é. Muito mais profunda. E aí, João, retomando, ele assume e faz as obras, então, da capela, da capela que se tornou matriz, também reforma a capela de São Benedito. Isso. E o asilo também é nessa época? O asilo ele constrói, a obra dele. Né, em Do zero. Tanto o projeto no sentido de ter um asilo na cidade, quanto o projeto arquitetônico e o projeto também, vamos dizer assim, econômico-financeiro. De sustentabilidade financeira. Exato, porque ele pensou o asilo em ser autossuficiente. Porque também o que adianta construir e depois fechar, né? Exato. E aí em 1949, ou seja, 2 anos depois dele assumir como pároco... Uma coisa não é da outra. Exato. E aí em 1949 ele abre o asilo, né, ele faz a construção do pavilhão masculino. Na época não construiu o feminino por falta de verba, mas ele faz o pavilhão masculino para receber as pessoas idosas, né, em situação carente. E ele faz a capela logo ao lado, que é naquele original ali mesmo, você percebe. Como a gente entra, dá de cara com ela. E aí ele constrói aquilo dali e ainda constrói uma granja. Uma granja e uma área de plantação de milho e amendoim. Que ali era uma região rural nessa época. Exato, naquela época não tinha nada em volta ali. Hoje literalmente era tudo mato. Isso. Hoje a gente chega ali no asilo, o asilo está apertadinho em volta de tudo. Mas ele estava ali isolado. Exato. Nas fotos da década de 50, 49, você vê o asilo separado, tudo em volta livre. Como Itaperuna cresceu, né? Exato. E aí ele faz ali no entorno do asilo uma plantação de milho e amendoim para venda, para comércio e para sustentar o asilo. E aí nesse contexto ele está fazendo as obras da matriz. Entendi. Tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. O Padre Humberto, eu fico imaginando como que Dava era conta. O dia desse homem, porque ele estava dando conta acompanhando obra, fazendo serviço sacerdotal. Exato. E tudo ao mesmo tempo. E uma coisa, né, o serviço sacerdotal, que muitas pessoas, né, às vezes, por conta do Padre Humberto ter esse olhar muito para a sociedade, né, enfim, se esquece muito de abordar essa parte sacerdotal dele. Certo. E Padre Humberto era um pastor, era um sacerdote que não se falava, não se poderia falar mal, vamos dizer assim. Porque cumpria com todos os requisitos. Cumpria com tudo. João, e até demais, na verdade. A língua portuguesa ele dominou logo? Dominou a escrita e a fala. O que as pessoas sempre apontavam na oralidade é que ele puxava muito R. Tinha um sotaque forte, né? Vamos convencer, né? Um alemão falar português vai arrastar. Mas a caligrafia, porque a caligrafia alemã é bem característica, né? Nesse gótica, período, né? Muito. Bem diferente daquilo que a gente estava acostumado aqui no Brasil. Então a caligrafia dele é muito abrasileirada, muito
leve de se ler, eu fiquei muito feliz com isso. Letra legível de um homem letrado, né? E muito perfeita. A letra dele, não sei se eu tenho alguma coisa aqui, mas a letra dele sempre foi assim muito, muito bela, bem feita, e ele dominava realmente o português. Certo. Né? Aqui, você dá uma olhadinha. Essa aqui já é um pouco no final da vida, que não estava muito boa mais da página mas anterior. é uma letra realmente bem legível e cursiva. E um português culto, sem erros ortográficos, muito assim, tranquilo de se ler realmente. Aqui tá perfeito, 59. Essa é uma anotação do livro de tombo, feita a próprio punho dele. É uma letra muito bonita. E ele vai fazer essa obra, né, no 49 do... mostrar pra lá? Como é que é? Acho que aqui não vai pegar. Mas, gente, vamos tentar aqui. Acho que aqui... Não sei se dá para ver, mas é uma letra realmente bem... É uma letra bem cursiva, né? Um pouco inclinada para a direita e nitidamente escrita a pena, né? A ponta de ferro, né? Ou a caneta ponta de pena. E uma letra muito bem cuidada. Realmente, vírgula, pontuação, abreviação, perfeito. Então, isso já é uma característica para a gente perceber o letramento dele, né? Que ele se inseriu na sociedade brasileira. Certo. Né? Ele aprendeu, né, os jeitos brasileiros. Né? Dominava, então, consideravelmente o português. Você descobriu mais idiomas que ele tinha fluência ou contato? O alemão, né? Por nascimento. Mas é aquilo, né? Que eu brinco quando eu falo assim, né, que o Padre Humberto ele foi professor de alemão. Né, aqui no Brasil. Ele deu aula de alemão. Deu aula de alemão. Ele, inclusive, foi convidado, não chegou a lecionar, mas ele foi convidado pela experiência dele como professor de alemão já em São Paulo e em outros locais antes dele vir a Itaperuna. Ele foi convidado pelas Irmãs Marcelinas de Muriaé. Isso na década de 50, se não me falha a memória, 50, 60. Que elas mantinham uma faculdade de filosofia lá em Muriaé. Ainda tem, né? Ainda tem. Santa Marcelina, né? Isso. E aí, as Irmãs Marcelinas, elas convidam o Padre Humberto para assumir a cadeira de alemão lá na instituição deles, né? E aí quando eu falo isso para as pessoas, às vezes elas falam assim, mas ele era alemão, né? Ele falava alemão. Quer dizer que sabe ensinar a língua. Mas eu não sei explicar... Português, regra, gramática, né? Uma oração coordenada sintética, não sei. Não faz muito sentido. Eu sei falar, né? Mas realmente ele era muito dotado em línguas, né? Além do alemão. O português ele dominava muito bem. Ele deu aula de português aqui em Itaperuna. Olha bem. Inclusive no 10 de maio, colégio 10 de maio e também no ginásio São José. Então ele lecionou também... Educação infantil. Gente, realmente esse dia dele acho que tinha mais de 24 horas. Realmente. E latim também. Latim, deu aula. Pela formação, sim. Né? Tanto no seminário de São José, de São Carlos, né? Aqui de Campos eu acho que também ele chegou a lecionar alguma coisa e dava aulas particulares também de latim aqui em Itaperuna. E aí o Padre Humberto, em 49, ele faz o asilo, as obras começam da atual matriz, né, do atual templo, e ele vai até 55, ali a construção principal, né, o corpo do templo, e aí em 56 ele conclui, né, a construção da matriz, conclui em que sentido? Entrega a obra. Conclui em que sentido? Escadarias, aquelas 2 escadarias prontas, os salões de baixo, né, os comerciais prontos, a gruta de Nossa Senhora de Lourdes ali na entrada. Também pensada por ele. Exatamente. Ela não existia antes. Não. Na verdade, na igrejinha Minha Terra, a escadaria era onde é a gruta. O meio. Isso. A escadaria subia pelo meio, não tinha aquelas escadarias laterais. E tudo de terra, João? Ou tinha um calçamento? Sim. Não sei o adro da igreja, em volta da igreja, se era calçada. Né? Eu tenho uma foto do Padre Salvador Cetrângulo na frente da igreja que é meio incerto. Não dá para saber se é terra batida ou se é um calçamento. Mas em volta era o morro bruto. Né, nas fotos que a gente vai ver. O roteiro que ele tá ali, né? Isso. Apenas mesmo a escadaria, né? E talvez alguma coisa em volta ali no pátio da igreja. E aí ele vai fazer a igreja, né? As torres construídas, tudo dentro perfeito, maravilhoso. Já acabada? Já acabada. Só faltando o quê? Os sinos, né? Das 2 torres e o relógio, que são acréscimos depois. Mas já estava no projeto? Já estava no projeto. Só vão ser feitos depois, né? Porque isso devia ser muito caro, como é até hoje. O sino realmente é um pouco muito... bem caro, realmente. Então, só na década de 70, depois dele já ter saído e falecido, que os sinos vão chegar ali nas torres. Mas ele já fez, né, o projeto... Para ter estrutura para isso. Para ter estrutura para acomodar os sinos. Os suportes ele fez, só faltou realmente encaixar o sino e o relógio.
E aí, o asilo concomitante. Isso. E aí, em 56, ele termina a obra, né? Isso eu vou descobrir aqui, que em 56 ele termina a obra com o Major Porfírio Henriques. Que é aqui no Major Porfírio Henriques, né, Terra da Promissão, há a citação sobre o Padre Humberto. Sim. Aí fala brevemente sobre ele, que é um homem muito dotado, né, em conhecimentos. E haja vista, gente, o Terra é publicado em 54 e pelo filho, né, pelo Jari. Então, realmente o Major não deve ter convivido. Não, isso daqui já é acréscimo do próprio filho, né? Nessa parte aqui da matriz, porque o Major, ele não acompanhou a construção final da construção da matriz. E aí, em 56, ele termina a obra, mas pede ao bispo para aguardar um pouco mais, porque ele queria, né, alguma coisa ainda faltava. Eu lembrei. Faltava os mármores do calçamento da igreja, os mármores da escada. Da parte externa. Isso. E os vitrais, né? Faltava apenas isso para se concluir. Claro. E aí, em 59, o Dom Antônio de Castro Maia vem, né, e abençoa o novo templo e inaugura a Matriz São José do Havaí. Já com essas peças? Já com essas peças, em 59. Faltando apenas o sino então, a inauguração é 59. 59. E aí, o Padre Humberto, ele inova, né, na igreja, além da proporção, de todas as características que a gente já falou, ele inova com a gruta de Nossa Senhora de Lourdes, que é uma gruta que ela, em proporções menores, ela imita, né, a gruta original de Lourdes. França. Isso, França. E é uma marca registrada do Padre Humberto. Aonde ele vai? Ele era devoto de Nossa Senhora de Lourdes? Nossa Senhora de Lourdes. Tanto que lá na paróquia de Itápolis, é ele que é responsável pela gruta de Nossa Senhora de Lourdes, que tem até hoje na igreja. E você encontrou algum registro dele, alguma fala dele sobre isso? Era reservado. Entendi. Nada, mas é uma marca registrada realmente dele. Uma pessoa apenas, que foi a dona Flora Carpe, que na entrevista ela falou que ele era muito devoto de Nossa Senhora, que a gente sabe pela anotação dele aqui de tomada de posse, né, como pároco, que ele agradece a Nossa Senhora, então recorre a Nossa Senhora. E aí ela só falou que aquela gruta ali, ele tinha um apreço por ela e foi alguma coisa de promessa. E não é tão incomum, João, a gente ver e passar as pessoas rezando na gruta, não na igreja. Exato, né? Tanto que é muito mais comum você ver pessoas ali, rezando na fazendo gruta. uma reza breve, mas ali com Nossa Senhora na entrada e virada para a rua, né? Exato. Tá de frente para a rua. Exato. E a gruta acabou se transformando também num local de maiores manifestações religiosas do que a própria matriz. Que ali você vai ver a manifestação de pessoas de umbanda, de pessoas católicas, de pessoas... então quase que um secretismo que é praticado na Bahia, em outros lugares. Porque você vai ali dentro, você encontra ali fitinhas, você encontra velas coloridas, moedas na água. Nunca tinha reparado. Né, aquilo, né, e ali se transforma em um local muito fervoroso, né? Da matriz. Então, é um acréscimo que o Padre Humberto faz e que até hoje é um marco, né, da matriz. Sim. Que todo mundo reconhece. E acho que respeitaram isso, né, João? Mudaram muito pouco desse projeto dele, né? Não há mudanças, há apenas acréscimos. Que bom. Acréscimos como, por exemplo, o salão paroquial, que ele já tinha projetado e começado. Ali, né? Isso, no anexo esquerdo. A casa paroquial, que é no anexo direito, nos fundos, é projeto do Padre Humberto, foi o Padre Humberto que fez. Apenas algumas alterações na casa paroquial, mas dentro do templo mesmo, na estrutura, não há alterações. Então, se você entra hoje na matriz, é como se você entrasse na matriz do Padre Humberto. Será que os fiéis da paróquia hoje, sabem essas informações? Tem isso disponível em algum lugar de forma... Tem, assim, hoje tem um pouco por conta do trabalho que o Padre Luiz fez, né? Eu não lembro agora o ano, 2019, ele 2020. Publicou, deve ser porque 59, 2019 é um ano. 2019, foram os 50 anos do Padre Humberto, que ele fez uma amostra. Interessante. Que é de onde originou a sala memorial, que existe hoje, que a matriz, né, mantém lá no Centro de Formação São João Paulo II. Lá na saída da cidade. Isso. Aí ele fez aquela amostra, exposição, para reunir materiais sobre o Padre Humberto. E comemorar a data. Isso. E aí, a partir daquilo dali, muitos paroquianos foram conhecer realmente o Padre Humberto Lindelof. Eu acho, João, que a contribuição que você está trazendo aqui hoje no canal, muita gente desconhece, né? Sabe o mito. Sim. Mas o fato... corre por outras bandas. Sim. E aí, João, falando desse mito, dessa obra, então ele vai fazer a igreja, vai fazer toda essa transformação que atende a cidade até hoje. Sim. E olha como mudou. O asilo
E a fundação em si, o hospital, a fundação, porque tem, né, tem a ver com Sim. ele também, né? Tudo São José, gente. Sim, tudo a ver com ele. Ele vai ser, além da matriz, né, e a São Benedito, ele vai ser responsável por todas as outras paróquias. Né? A Vinhosa é obra dele, tanto que o pórtico, né, Também original remete. também remete a E esse tem uma pórtico Nossa Senhora do lado de característico fora. dele. Exato. Né? Então a Nossa Senhora de Fátima é obra dele também. Nossa Senhora de Lourdes também ali na... Nossa Senhora de Lourdes, o projeto inicial é dele, não sei se a igreja seguiu o projeto Certo. dele, né, de arquitetônico. Mas ele também estava ciente. Sim, mas ele que adquiriu o terreno, né? Ele que conseguiu o terreno para a construção da Nossa Senhora de Lourdes, não chegou a construir em vida. E aí eu não sei se eles aproveitaram o projeto, porque eu não consegui encontrar o projeto dele. Apenas, né, as referências dele falando que Porque conseguiu. também ele devia guardar isso consigo e aí não tinha arquivo, esses controles eram completamente diferentes de hoje. Sim. E aí ele também vai também ter funções ali na Santa Rita, Certo. em algumas obras de revitalização da igreja. Na Santa Rita, que ela já existia, capela, né, na época. E aí ele que também vai ser responsável pela divisão das paróquias. Né, porque quando ele chega aqui era tudo Unificado. São José. Nossa. Tudo paróquia São José. E um padre, 1, 2, 3 não dariam conta disso tudo. Não, e durante muito tempo ele ficou sozinho, sem ter auxiliar. Então, ele vai e faz essa divisão dessas paróquias entre São Benedito, Santa Rita Nossa Senhora de Lourdes. Nossa Senhora de Lourdes, né? A Santa Rita, na verdade, é posterior. Tá. A que ele faz é a Nossa Senhora de Fátima e a São Benedito. Tá. E aí se divide em 3 paróquias. São Uhum. José, São Benedito e Nossa Senhora de Fátima. Que é interessante porque o Padre Humberto faz essa divisão entre São Benedito e Nossa Senhora de Fátima por conta dos bairros operários. Que eram bairros de pessoas que ele trabalhavam usa a aqui. geologia da história dos santos para Não nomear ou tanto, não? não, é localidade. Porque ali os eram fiéis não se bairros que deslocarem? estavam crescendo. Ah, muito. tá, para atender aquele Isso, bairro porque ele já entendia que ali eram bairros que que iam suportava uma crescer. capela própria. Isso, que precisariam de uma paróquia. Tá. Né, porque cresceriam muito de número, estavam crescendo quando o Padre Perfeito. Humberto estava. E que naturalmente as pessoas, a matriz ficaria... Um pouco mais distante, né, da realidade deles. Tá. E ele vai e fala sobre isso, né? Por ser um bairro de operários que vai crescer, ele já dividiu ali as paróquias para melhor atender o povo. Né? E ele vai fazer parte disso, e aí vem a Fundação São José, que é a parte educacional. Certo. Em 1949, tem uma carta dele, a Dom Antônio de Castro Maia, que ele vai falar sobre alguns... Essa carta é o primeiro indício, né? E outras cartas eu vou juntando essas informações. Desse ano de 1949 para frente, o Padre Humberto começa a planejar, né, e bota o bispo a par disso, de 3 projetos dele. Ah, O primeiro seria um colégio religioso, certo. de religiosas. Confessional, né? Isso. Né, um colégio de religiosas, um colégio patronato. O que é isso? Um patronato seria um orfanato e internato. Então, órfãos e desvalidos pessoas- ficariam isso. ali assistidos pela igreja. Órfãos morando e as Perfeito. pessoas carentes Frequentando. integral, né, voltando para casa e estudando. Interessante. Né, um patronato. E o outro que seria um colégio profissionalizante. Aham. Então eram esses 3 projetos que o Padre Humberto tinha. E ele explica o porquê. Que ele sentia a necessidade de um colégio de religiosos porque o protestantismo estava crescendo na cidade. Então ele precisava de formação católica. E como alemão, E como alemão que era, né, conhecendo muito bem a raiz do protestantismo, né, e ele vai falar isso, e numa carta ele até fala: eu sou o único padre em Itaperuna contra 50 pastores. Como é que eu contra faço? 50 pastores. Contra Então 50 pastores. ele literalmente materializa, o que também é de foro pessoal, né? Acho que ele não imaginava que essas cartas estariam acessíveis. Não, hoje. não. Não, mas ele fala assim, contra não é como se fosse um Sim, embate. inimigos, Mas né? em questão de número, Sim, ele deixa isso bem claro. de competição, Isso. não é competição também, acho que é por assistência religiosa, né? Exato, porque ele na carta mesmo vai falar, olha, são 50, então eles fazem, eu tenho que fazer o trabalho 50 pelos paroquianos Entendi. católicos, né? E porque esses caras, né, falando caro não é... Aham, mas essas pessoas, elas são financiadas por instituições diversas, então são 50 instituições financiando o trabalho deles e eu tô aqui sozinho mendigando. E João, fazendo um adendo aí ao Sim. que você está apontando, e a relação dele com o Castro Maia? Era uma relação amistosa? Você percebeu que tem... Porque nós estamos falando aí de uma diocese que está rompida, né? Exato. Está cindida no Ela sentido... tá começando a
a ter esse movimento Exato. aí de não acatar uma transformação litúrgica de missa em latim, missa em português. Como é que Exato. ele pensa isso ou ele demonstra isso? O que você encontrou disso? Isso é uma coisa assim interessante porque a gente tem aquela figura do Padre Humberto como um modernista, né? Que sempre falam isso, que ele era um padre... Isso o mito, aí na rua vão dizer isso Exato. o tempo todo. Que ele era um padre muito inovador, muito moderno, e realmente nós temos comprovações disso. Né, que ele tinha realmente ideais e práticas. Mais as obras ficam evidentes que ele está pensando no hoje e no futuro. Mas no sacerdócio também. Tá. Né, também temos, né, noções disso. Só que o fato é que o padre Humberto Lindelauff desempenhava bem as suas funções sacerdotais. Então ele era um sacerdote obediente. Certo. A sua o seu liderança papel, religiosa, que era o Dom Antônio de Castro Maia. Né? Então, por mais que muitas das vezes, né, e aí tinham umas pequenas rixas de algumas coisas que eu percebi neles, que era o Dom Antônio de Castro Maia obrigar o padre Humberto Lindelauff a fazer anotações no livro de tombo, comprovando que ele tinha lido cartas circulares do Dom Antônio na missa de domingo. Exato. Tá. Para comprovar que o padre Humberto estava lendo aquilo dali. Que conste em ata que os avisos da diocese haviam chegado aos paroquianos. Que as minhas cartas circulares foram lidas. Certo. Eu quero comprovação. E essas cartas falavam dessa situação do Concílio Vaticano II. Né? Então eram instruções do Dom Antônio de Castro Maia para a diocese. Tinha que ser falado que no altar. Tinha que ser lido na missa de domingo. Né? Então na missa de domingo, que é onde, né, o paroquiano. Então nós estamos descobrindo outra face do padre Humberto. Ele era diplomata também. Ele tinha que estar mediando conflitos internos. Por que ele era diplomata? Porque ao mesmo tempo, na prática, ele era realmente um sacerdote progressista, né? É fato, não é mito, o que as pessoas contam que o padre Humberto não usava batina. Não usava? Não usava batina. Né? Ele usava o clergyman, sempre o colarinho. Né? Então ele usava o colarinho, não usava batina. Então era muito comum você ver o padre Humberto como uma figura, um empresário, vamos dizer assim, de terno, um professor, né, de terno, roupa social e o colarinho. E mesmo no altar? Não, aí no altar realmente... ele cumpria a liturgia. Isso, no altar, quando tinha batismo, alguma coisa, ele vestia a batina. Entendo. Mas no dia a dia, fora da igreja, que ele estava ali indo para dar aula, alguma acabou coisa o serviço do sacerdócio, vamos para o social. Acabou a minha missa, pendura minha batina, visto o meu terno. Entendi. E vou para a rua. Né? Era assim que era o padre Humberto. Mas ele era um diplomata no sentido de que, quando ele ia para campos, ele tirava a batina do cabide e vestia. Claro, para se encontrar com o Dom Antônio. Exato. Então ele sabia se portar nos diferentes ambientes e ser diplomata com o Dom Antônio. E aí, um fato muito interessante também é que isso foi um presente, na verdade, né, do Vinícius Mérida, que durante a minha pesquisa ele me aborda e fala assim, olha, eu tenho um documento do padre Humberto, tem a assinatura do padre Humberto. Era um documento que ele, nas pesquisas dele sobre essas transformações da igreja, ele descobriu lá na França, se eu não me engano, no Instituto Bom Pastor, ou na Fraternidade Sacerdotal São Pio X, não lembro agora qual a instituição que ele encontrou esse documento. Mas era um documento em que os padres aqui de Campos, né, faziam um abaixo-assinado, né, para o Núncio Apostólico do Brasil. Olha onde que esse documento foi parar, né? Representando o Vaticano do Brasil. Exato. Para o Núncio Apostólico do Brasil, tentando, né, falar assim, olha, estão roubando as nossas paróquias e a gente não quer que o Dom Antônio saia. E aí está a assinatura do padre Humberto nesse documento, entendeu? Entendi. Dentro da paróquia, dentro da diocese, que Dom Antônio está ali exercendo o bispado. Exato. Todos assinam. E ele também. E ele também. Então, era essa figura de uma pessoa que, quando a igreja o pede... Sim, ele está presente. Está presente, mas faz quando a sociedade também nem impedia, né? Ele enxergava, ele estava ali. Exato. Tanto que uma característica muito interessante do padre Humberto é que, quando eram assuntos, por exemplo, aí eu vou até pegar aqui. Pode pegar. Né, que assuntos profissionais. Certo. Né, que eu vou chegar na Fundação São José. Dele, né? Isso. Na Fundação São José, por exemplo, que a gente tem aqui... Não, tá aqui em cima. Que a gente tem aqui a parte dos funcionários, que é o registro de funcionários. Livro de registro de funcionários. Isso. A gente tem uma coisa bem curiosa aqui. Isso se repete, mas esse é apenas um exemplo. Que, por exemplo, na lista aqui dos primeiros funcionários da Fundação, nós temos o funcionário número 1, Hubert Lindelauff. Ele. E aqui embaixo nós temos Padre Gino Latec. Em todas as coisas profissionais, o padre Humberto nunca assinava como padre. Por quê?
Ah, tá. O nome dele, como no Exato. registro, é Hubert Lindelauf. Lindelauf. Que aí é portuguesado Humberto. Humberto. E o outro funcionário, que era padre, ele Padre coloca Gino Latec, padre Gino Latec. o ordenamento dele como Isso. padre. Em tudo, na parte profissional do Padre Humberto, Ele nunca separava assina da como parte padre. sacerdotal. Exato, ele nunca assina como E padre. essa formação dele em engenharia, João, você, né, descobriu muita coisa aí Sim. lá na Alemanha. Ele não faz essa formação dentro do seminário, ele faz fora? Isso é uma dúvida que eu tenho. Ah, Na verdade, eu não consegui sim. saber Rastrear em que esse ano, título. em que ano, porque no currículo dele ele não deixa isso evidente. Apenas eu sei que aqui no Brasil ele passa por uma adequação. Que deve ser o que é hoje o Conselho de Engenharia ou algo do gênero? Algo assim, uma revalida. prova. Alguma de coisa reconhecimento do título dele. Isso, aqui no Brasil, para ele exercer a profissão aqui no Brasil. Que é Então, o CREA, isso- né? Deve ser isso. tirar o registro dele como um arquiteto válido aqui no Brasil, reconhecido no Brasil. Apenas isso que eu sei. Mas não sei onde que ele estuda. Se é Interessante. durante o seminário... Por isso que esse assunto não acaba. Exato. Né? Você vai ter ainda muita coisa Tem com o muitas padre. lacunas em aberto. E aí, desses 3 projetos que eu mencionei, que ele faz da educação, né, de colégios, ele não consegue concluir, né, o colégio de religiosas e nem o colégio do patronato. Certo. Né? O patronato ele vai ser construído depois, né, que existe até hoje. O Mas patronato, a semente, a ideia ainda É já dele. era projeto dele. mas ele não conseguiu fazer em vida, mas pouco tempo depois da morte dele surge o patronato Padre Humberto Lindelauf, Em homenagem a em a ele. homenagem a ele, que era um projeto realmente inicial dele. Mas ele consegue sair do papel o ginásio, que é a escola profissionalizante. O que o Padre Humberto... Eu descobri essa carta aqui, né, uma carta que fala sobre isso, que eu fiquei assim impressionado, né, que eu fiquei assim assustado em ver o que o Padre Humberto fala, que ele dizia o seguinte: que Itaperuna, né, não palavras literais dele, né, mas o sentido dele. Que Itaperuna era uma cidade que estava crescendo na parte industrial, então tinha indústrias disso, fábricas disso, só que os, né, proprietários dessas fábricas não tinham cuidado de olhar a parte profissionalizante. Se eles estavam aptos a exercer os cargos. Olhava apenas para economizar mão de obra barata. Então, o que ele falava? Nós precisamos profissionalizar essas pessoas para que essas pessoas possam melhorar os seus cargos, né, e ganhar mais. E ter mais dinheiro, ter mais renda. Ou seja, visão de futuro. Visão de futuro. E aí, qual que era o pensamento dele? Juntar crianças, né, que terminaram a parte inicial, a educação básica, né, incluí-las ali e conciliar a educação normal, escolar, com a educação profissionalizante. Isso hoje o Estado chama de ensino integral. Exato. E Mas ele já estava lá atrás... Em 49, o Padre Humberto já estava integralizando isso. a criançada. E em 65 ele vai cumprir isso. E vai criar realmente o ginásio de São José. Que é ali na subida... do Morro do Castelo. Certo. Existe É ali, até é ele hoje. mesmo. É ali mesmo. Aquele prédio também é projeto arquitetônico dele. Então era educação e provavelmente no contraturno de manhã devia ser as aulas. Era integral. Entendi. Era integral a educação ali. E ele ainda fala, o exame final, né, as provas Certo. e tudo mais, vão ser no modelo alemão. Porque o Ou português seja, um não produto. é bom. O brasileiro não é bom. Ele ainda falou isso na carta. É porque nós estamos falando aí de uma educação no Brasil que estava num momento de muita sofrimento. Exato. Né? E ainda mais educação profissionalizante nessa época. Isso era uma discussão... E para o interior é uma coisa diferente. Impensável. Então o Padre Humberto realmente inova nisso. E o Padre Humberto vai trazer, né, para a escola oficinas. Ele vai montar oficinas na escola, contorno Ou seja, mecânico. teoria e prática. Exato. Então ele vai trazer ali maquinários de indústria para os alunos aprenderem a lidar com esses maquinários. E o melhor, né, que é o pensamento autossuficiente dele em tudo, né? Produzir, ele transformou o ginásio São José numa pequena fábrica. Para fazer produtos para serem vendidos e as crianças receberem por isso. Exato. Tipografia. Ele fez uma tipografia completa. Hoje, gente, tem um nome São chique. José. Empreendedorismo. Exato. Mas já era isso. O Padre Humberto fazendo o que ele fazia na época E isso é dele. fato, não é mito. Exato. Tanto João, que... é um homem realmente progressista. Tanto que é uma curiosidade, né, que todo mundo se encanta, né? E tem quem é criança, cresceu com o início da matriz, sempre fala isso, né? Com o piso da igreja matriz. É lindo até hoje. Que todo mundo tem essa coisa que talvez feche os olhos e consegue lembrar. Vai dizer que fabricou o piso também. Fabricou na ginásio São José. Coisa doida. Aquele piso hidráulico. Gente, piso hidráulico. Piso hidráulico. Conhece, é isso aqui, ó. Isso aqui é um piso hidráulico. Exato.
A gente usa aqui como porta-copo, mas é um Pela objeto beleza, histórico. né, que é uma que é peça. lindo. Mas fazer isso aqui precisa de uma perícia E maquinário. e maquinário. Então, a Os própria... alunos do ginásio São José ali no Morro fizeram todo o piso do Então, pelo amor de São Deus, José. gente. Padre... Hoje é o padre... Oi? Hoje que padre que está na Atualmente, matriz? Padre Luiz. Padre Luiz. Não pode mexer em porcelanato, não, hein? Não, e o Porque Padre esse Luiz, tem- inclusive, não sei se foi o Padre Luiz ou o Padre Rodrigo, alguns anos reformaram, fizeram uma limpeza sim, deram tratamento nele. nele. Isso. É isso aí, porque E tem é que patrimônio. Pro Que futuro, as próximas literalmente foi gerações feito façam isso. da terra para a terra. Exato. Isso é uma curiosidade. Mas, Exato. João, eu sei que também ele tem uma ligação com a partir da saúde. E, ó, Sim. já, olha o tempo como voa. Já estamos chegando no final. Já estamos caminhando para o fim. Eu falei, quando me Vai empolgar, ter- me não, é o que eu tô te segura. falando. Presta atenção como o assunto rende. Rende. E tem muita coisa Mas ainda. pra gente tentar aí deixar aqui nesse episódio pelo menos essa tríade, é um Sim. homem que está pensando no setor da indústria do trabalho, Sim. um homem do setor da educação, fora o sacerdócio, Uhum. e saúde. Saúde. O que ele fez aí na saúde? Bem, se ele foi inovador, né, no ginásio São José, talvez, né, e ele pensando no futuro, então o Padre Humberto a gente pode falar que ele era um oráculo vivo. Porque o primeiro a pensar em faculdade de medicina em Itaperuna foi o Padre Humberto. Ó, Ele isso falou. está em documento também. Está. Ele falava isso, né, que queria trazer a faculdade de medicina. E ele fez o primeiro, né, Estudo para isso. o primeiro ensaio, vamos dizer assim. E aí o Padre Humberto, isso já na oralidade, ele falava assim: para ter faculdade de medicina precisamos de um aeroporto. E aí pessoas ligadas a ele Vai dizer que o aeroporto também. têm influência dele. A companhia telefônica, rádio, ele ajudou muito a aumentar, né, a Promover. qualidade na rádio, né, a questão Tinha programa em rádio também? Não, ele não tinha programa em rádio, mas ele tinha participações na rádio. Ó, se ele falar que o padre tinha podcast, gente, eu disse isso. Né? Aí Quase não isso. tem como competir, mas Aí se nem isso o senhor vai ter, vai né? ter. Aí eu vou ter que... Peraí, tem uma coisa errada. Será que eram só ou eram gêmeos? Ah, mas eu acho que se existisse isso daqui na época Ele já, com dele, ele certeza. estaria aqui no meu lugar, com certeza, certeza. falando. E aí, essa questão da medicina, né? O Hospital São José do Havaí ficava onde é hoje, né? A Fundação São José do Havaí. aham. Uma curiosidade interessante, que aquele pórtico de entrada da fundação, que fica Aham. dentro da fundação hoje, na escadaria, ele é o original pórtico da capela. É, Então, aquela faz... parte ali... Tem aquela influência, né, meio Isso. gótica, meio árabe, que a gente, né, faz aqueles arcos ogivais e fecham ali. Isso. Então ali, né, nessa parte que tem aquele pórtico ali, era a entrada da capela, Uhum. porque antes de ser o hospital ali, era um convento. Então era um chegou a ser claustro. um convento. Isso, era um claustro que havia ali, e aquela ali era a capela. Qual e... ordem, João? Você sabe? Não de quê? lembro, Anísio, eu cheguei já a ver. Não sei se são as irmãs de Cristo Rei, porque o Padre Humberto até fala muito delas, que eu acredito que sejam as irmãs de Provavelmente Cristo Rei, deve porque elas ser. ficaram responsáveis pelo hospital. Mas não posso afirmar com certeza, Ah. porque tem a chance E- de ser outra ordem, entendi. depois elas vieram. Então, não Então, sei. do convento já migra para o primeiro hospital. Para o primeiro hospital, e as irmãs ficam responsáveis como enfermeiras, É, né, para como cuidar. de muito comum, né? Eu tenho uma Isso. tia-avó que é ela serve como enfermeira, então é muito comum, né, em muitas ordens. Sim, né? E a parte educacional também na época era muito comum. E aí o Padre Humberto, ele transforma aquele prédio ali, que depois ele vai também ter influências na mudança do prédio, né? Da arquitetura. Isso, ele vai também ter influências. Não sei se o projeto inicial é dele, mas ele tem a influência de fazer conferências para ajudar o hospital, né, a ter mais autossuficiência. E o hospital, João, ele transfere para a região onde é hoje, ele onde estava seria vivo? hoje, isso. Ah, ele faz essa transição Isso. aqui também. Porque ali vai se transformar, ali depois... Não, primeiro a fundação ela funciona lá, A fundação é de 67. 67. Primeiro ela começa a dividir espaço com o ginásio e depois migra para cá. Desce pra, Isso, aí eu não tenho certeza exatamente se vem se ele na vai, época se ele do- chega a fazer a transição. do Padre Humberto, isso me falha agora a memória, né? Eu Uhum. tenho isso anotado em algum lugar. Mas primeiro começa lá no ginásio São José, que aí se cria a... Ai, gente, como é que é o nome da... Do primeiro nome? Antes da fundação, antes de ser Fundação Faculdade de São José. Filosofia de Itaperuna. Não, a instituição que juntava os dois juntos. Associação Cultural. Ai, não é isso. Mas é associação alguma coisa de São José, mas não é cultural. Ah, tá.
Que aí começa... Educacional São José. Eu acho que é isso mesmo. Que aí ele vai começar essa primeira associação que une o ginásio e une a faculdade. Entendi. E aí o padre, esse é o prenúncio da questão da medicina, porque o padre Humberto, ele cria a faculdade de filosofia. Sim. Então ele traz isso A em famosa 67, Fafita, que muita Fafita. gente chama até hoje de Até Fafita. hoje é... você estuda na Fafita? Na Fundação São José, mas é Fafita. E aí ele cria a Fafita, né, a Faculdade de Filosofia de Itaperuna. Ele traz tudo para cá. Né? E ele, aí tem alguns registros de oralidade que ele, né, enfrentou entraves da ditadura na época para conseguir iniciar o curso aqui na região, né, que não tinha boa vontade de se fazer isso aqui para Itaperuna. Mas ele tentou medicina? Tentou medicina. Né? Ele cria a Faculdade de Filosofia tentando trazer o curso de medicina para cá. E vamos fazer um exercício aí. E quem exercia medicina aqui à época era Dr. Marci de Paula, deve ser Dr. Raul Travasso, que mora ali, Raul Travasso morava naquela casa exato. ali de frente, né, o que é a Sim. fundação hoje. Então, também homens pioneiros aí, por dar apoio, talvez, a ele a ter essa iniciativa. Sim, com certeza. Mas essa da medicina, até para mim, é surpresa, porque eu Sim. não sabia. Isso também me pegou, assim, quando eu descobri. Ó, estudantes de medicina, né? O padre Humberto aí já estava vendo o que se tornou Itaperuna hoje, né? Em tudo, né? Ô, João, e olha só, nós estamos falando de 47 e ele morre em 69. 69. 22 anos. 22 anos. Se esse homem vive 40 aqui... Meu Deus, ele teria construído Itaperuna toda, como a gente conhece hoje. Que impressionante, né? Ele então, passa esse muito pouco mito tempo, tem né? uma estrutura muito forte. Muito forte, né? Tanto do braço, da mão de Padre Humberto está em tudo que você puder imaginar de Itaperuna atual, porque Padre Humberto ele tinha relação com os donos Sim. de indústrias e fábricas aqui de Itaperuna. Aham. Ele vai formar as gerações seguintes de profissionais, né, de operários. Certo. Ele pensa a faculdade de medicina, ajuda o hospital, cria a primeira faculdade de Itaperuna e movimenta e reestrutura toda a parte Asilo. religiosa. Então, tudo aquilo que a gente conhece de hoje de Itaperuna, tirando, eu acho que a parte de confecção, né? Uhum. Padre Mas Humberto eu esteve acho que junto. no São José, um dos cursos profissionalizantes para as meninas, ou era só menino? O quê? Na fundação? Não, a lá no faculdade? São José. No Era ginásio? corte e costura, não era não? O ginásio, na parte feminina, eu não consegui encontrar nada. Tá. Mas eu só eu encontrei a acho parte que masculina. eu já ouvi na oralidade aí que tinha um corte e costura nessa história. O que o padre, não sei se era no ginásio, mas que o padre tinha, ou se era no ginásio, ou se era na matriz, algo assim desse tipo, é que tinha aulas de dança. E aí o padre Humberto chegava a dar aulas de balé para as meninas. Aí confunde bem, né? Porque você fala assim, até balé? Até balé. Ele era dotado em dança, em vários tipos de dança, segundo as oralidades e essa questão do balé, né? Dona Flora Carpio conta isso, que ela teve aulas de balé com o Padre Humberto. De dança com o Olha, Padre gente, Humberto. Dona Flora, né? Dona Flora é um amor, tem é uma personagem que a gente vai ter que conversar aqui no podcast, infelizmente nos deixou, mas que incrível isso, porque Exato. você imagina Dona Flora, Padre Humberto e outras pessoas conversando Exato. numa Itaperuna que se realizou. E foi muito incrível falar com a Dona Flora, apenas um Sobre comentário, ele. porque ela acompanhou a transformação da matriz, né? Então ela falou, olha, eu lembro que a gente assistia a missa, o padre nunca deixou de Com a celebrar. memória impecável. Sim. É impecável. Sim. Então, acho que nós devemos muito a essas pessoas. E Com esse certeza. compromisso nosso aqui, João, como você está acompanhando aí no canal, é trazer essas pessoas para que as novas gerações conheçam. Peraí, chama Padre São José por quê? É Padre Humberto por quê? Tudo São José. São José, tá, mas a matriz, a paróquia, enfim, é muita história. Exato. Né? E nós vamos ter que fazer mais, João, porque nosso tempo já está chegando ao fim, mas eu gostaria que você apontasse aí para quem estiver mais interessado, deixa suas redes sociais, deixa os seus contatos, porque eu tenho certeza que as pessoas vão querer saber mais, já me pediram o seu TCC e vão pedir mais, porque é uma figura que tem muitas faces para nós pensarmos. Eu gostaria que você caminhasse aí para suas considerações, deixando suas redes, e apontar para as pessoas o que já tem publicado e se você tem planos de seguir com o estudo, o que você tem pensado para dar conta de um TCC que você também já apresentou uma trajetória interessante sobre ele. Mas
Mas vamos ter que fazer um 2, tá? A gente já sabe que tem aí um episódio 2. Por favor, pode convidar que eu vou ficar muito empolgado. Eu vou pedir para você deixar o meu WhatsApp na descrição do vídeo, que aí vai ficar mais fácil para o pessoal entrar em contato comigo. Tanto pessoas que tenham material sobre o Padre Humberto, né? Então, se tiver uma foto, algum relato. Gente, qualquer coisa interessa o historiador, tá? Qualquer que eu acho que não vai te interessar. Gente. Se tá ligado a ele, às vezes, é tudo que a gente tá procurando. Gente, um santinho de lembrancinha de primeira comunhão que tá lá, Padre Humberto Celebrante. Já é o material. Já quero, entendeu? Já pode me mandar que eu quero. E entrar em contato também para tirar dúvidas sobre o Padre Humberto ou acessar os materiais que eu vou falar aqui. O meu TCC, eu publiquei um artigo na revista Transformar, né, da Fundação São José, que eu tive que tirar algumas coisinhas dele para caber na revista, doeu o meu coração, mas... Cortar... Porque eu já excedi no TCC, então ia exceder no artigo. Então, no artigo, né, tem esse resumo de tudo que eu tô falando aqui dele. Né? Eu tenho um projeto, né, se tudo der certo, né, de tirar do papel um livro sobre o Padre Humberto. Isso é uma coisa que muitas pessoas acho que vai ter que ser série. Pelo visto, vai ter que sair uma trilogia aí. As 3 faces de Padre Humberto. Já fica a dica do título. E, assim, quem quiser, assim, ter um material, acesso ao material de pessoas que conheceram o Padre Humberto, eu indico o livro da Sueli Coutinho, né? Que é esse daqui, sobre a história da Fundação São José. Que é um primor também. Isso. E aí tem uma parte aqui muito extensa, que é só reprodução de entrevistas que a Sueli faz com pessoas que conheceram o Padre Humberto. Interessante. Né? Ela já percorre um caminho. Isso. E aí eu já deixo aqui um beijo para a queridíssima Dona Sueli. Eu também. Sempre generosa, sempre curiosa, sempre... Ela aposentou, eu digo fisicamente, mas intelectualmente, graças a Deus, está produzindo muita coisa boa para nós. E Dona Sueli me acolheu tanto na minha época da pesquisa que eu tenho que mandar um beijo para ela também, com certeza. Merece. E, além disso, né, desse projeto que vem da questão do livro, eu espero também poder... isso é uma coisa que vai demorar um pouco mais e tem que ser melhor estudado. Mas você está planejando. Isso, a questão do livro, mas de também trazer uma tradução para um livro de autoria do Padre Humberto, né? Que é uma coisa também que não deu para falar muito sobre isso, né? Isso aí vai ter que ser um Fica pro 2. Fica pro 2. Dois. Mas dá uma palhinha aí pro pessoal entender o que é. Então, o Padre Humberto publicou uma série de livros, que era Pingo, o nome da série, que é o personagem da série, né? E essa série de livros falam sobre um menino, né, órfão alemão, que vem para o Brasil e conhece várias regiões do Brasil. São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Isso Rio só de em Janeiro. alemão? Só em alemão. Não, ele escreveu em alemão e publicou na Alemanha. E são quantos volumes? São 6, se eu não me engano. Meu Deus. Ainda encontrou tempo Exato. para escrever o que ele estava vendo no Brasil. Durante a construção da Livro matriz, infantil. que é 54 e 55 que são as publicações. Livro infantil. Ele não dormia, não. Não. E interessante que é a questão do reservado, né, do Padre Humberto. Ninguém sabia disso daqui. Eu fui encontrar esse material. Que ele tinha sido escritor, que ele tinha escrito livros. Isso foi uma coisa que apareceu ao longo da pesquisa. Eu já estou começando a duvidar se era uma pessoa só. Eu já começo a duvidar aqui se era uma pessoa só. E aí meu interesse é trazer isso em português, né, para ser uma coisa... A editora existe, João? Não existe a editora original, que é a Glock Lutz, mas existe uma, digamos, filha dela. Entendi. É porque essas fundiram muitas editoras, como no Brasil, porque estava falindo, ou mudou de ramo, aí o outro compra os direitos intelectuais. E aí meu interesse é trazer isso aqui porque, além de ser uma obra do Padre Humberto, tem uma coisa muito interessante que a sinopse do livro fala claramente que são histórias que o Padre Humberto viveu, que ele conta com pseudônimo, que é o Pingo. Meu Deus. Então são coisas de experiências do Padre Humberto no Brasil. Né? E é interessante que eu fui lendo, né, no Google Tradutor, né, no máximo que deu para eu fazer, né? Em muitas cidades que o Padre Humberto cita e locais turísticos ele cita, ele esteve. Cidades onde ele foi padre, locais que ele coloca... Isso daqui, esse livro, na Fundação São José. Foi o único local que eu encontrei. Não. Ele cita no livro como personagem? Não. Não, ele para aí. Ele não chega em Itaperuna. Entendi. Ele cita Rio de Janeiro, né, só a capital. Não, mas não chega em Itaperuna. E aí é muito interessante que muitos locais que ele visita, nos arquivos pessoais dele, a gente tem os postais dos locais onde ele visitou, então vai comprovando, né? Acho que tem um mestrado aí, né, João? Se eu conseguir a tradução... Tem um mestrado. Você tem que começar a estudar alemão, né?
Porque eu, né, sou péssimo. Gente, a história é isso, né? Nós temos um padre alemão em terras fluminenses, vocês veem como essa chegada, como nós fizemos aqui a abertura, e o fim dele, né, foi um fim, né, repentino, numa situação ainda a ser pensada com mais cuidado, né? Sim. E aí eu gostaria que você fechasse com isso, porque onde foi parar esse homem? Com certeza vão ficar perguntando o que aconteceu. E aí ele morre então em 69. 69. O que acontece? Isso também é uma coisa que criou-se muitos mitos em cima disso. E aí eu fui tirar esses mitos e buscar realmente o que aconteceu de fato. Um mito que se cria é que o Padre Humberto sai de Itaperuna com um tipo de depressão ou que o pessoal fala desgostoso ou triste, com uma tristeza profunda. Por quê? Em 69, ele vai sofrer um acidente de carro. Ele tinha um carro que agora eu me esqueci o modelo dele, é um Fusca ou algum tipo, né, de carro dessa linha, em que ele vai com 2 coroinhas para Campos. Alguns vão falar que... porque ele não... Eu acho que ele tinha um Aeroillis. E aí alguns vão falar que ele foi resolver coisas da faculdade, outros que ele foi encontrar com o bispo. Certo. Que era no corriqueiro, né? E aí num ponto, e aí o Padre Humberto até fala o ponto, né, do caminho até Campos, né, ele conta, né, que uma carreta, um caminhão na frente dele fez uma virada muito brusca e ele teve que frear para não colidir com a carreta. O freio puxa ele para o lado, joga ele para o lado e o carro dá uma virada capotada. Ali, uma capotada. Né, e um desses coroinhas, infelizmente, falece no acidente. O outro fratura o crânio. Padre Humberto, não há nenhum registro do que aconteceu com ele fisicamente, mas ele não sai daqui do Brasil apenas por conta dessa tristeza desse fato, porque ele sofreu alguma coisa no acidente. Certo. Algum trauma. Sendo que a saúde dele já não era boa. Né, que aí eu vou encontrar cartas dele desde a década de 50 já pedindo licença. Para se tratar. Para se tratar. Algum tipo de doença específica na carta? Pelo que na carta me aparenta ser alguma coisa relacionada ao coração, à pressão, à coisa cardíaca. E aí ele sofre esse acidente e realmente ele fica abalado. Todas as pessoas falam isso, que ele se abala. E na carta também ele fala isso. Ele se abalou muito com esse acidente. Com um incidente. E aí ele sai daqui do Brasil, vai para a Alemanha e, pelo que as pessoas me contavam, né, ele com lágrimas nos olhos, né, saindo, né, de Itaperuna e falando, eu acho que eu não volto mais, né, não volto a ver Itaperuna, e não volto com que a ver idade o Brasil. ele estava? 69, ele estava com 59 anos. Nossa, muito novo. E aí ele vai para a Alemanha, só que, pelo que as pessoas falavam, né, a gente achava que o Padre Humberto ia voltar. Né, 59 ele vai se recuperar. Anos, com as obras todas andando. Exato. E dando resultado. Exato, ele como professor na Fundação São José, então tinha muita coisa para ele fazer ainda. E aí as pessoas falam, a gente esperava que o Padre Humberto voltasse. E aí, só que pelos arquivos, né, diocesanos, o Padre Humberto recebe uma licença do bispo, só que é uma licença que parece já um afastamento. Certo. Né, porque ele vai para a diocese dele, né, de Arren, onde ele nasce, onde ele é ordenado sacerdote. Ele chega então à cidade natal de onde? Natal dele, volta para a cidade natal. E aí lá ele vai ser o auxiliar coadjutor, né, de um amigo dele, que é o Padre Bayer, que ele era pároco de São Severino, lá em Arren. Bayer, como o Bayer que a gente conhece, da empresa? Bayerni, com N no final. Ah, tá. Bayerni. E aí ele vai lá ser o auxiliar desse padre, que era amigo pessoal certo. dele. E aí o padre, nesse contexto aí, é até interessante que tem um telegrama do Padre Bayer, né, para o Padre Gino Latec, que em alemão, ele fala assim, por conta do Padre Humberto precisar se adaptar, por conta da questão, né, daqui de Campos, certo. de preservar a missa em latim e tudo certo. mais. Então ele precisa se adaptar à realidade religiosa para cá, por isso eu mandei ele para o convento. Perfeito. Na cidade ao lado, que é a cidade de Cal, e para ele lá ser o confessor das irmãs. E lá ele iria permanecer durante 18 dias. E aí, no dia que o padre chega, dorme e amanhece morto. No quarto. No quarto. E aí, por um mal súbito, então provavelmente alguma coisa ligada ao coração, né? Mas por conta desses muitos reticências, né? Dele ter sido encontrado morto, e não ter nada na parte do atestado de óbito dele, de não ter dessa questão, né, dele sair repentinamente. Então criou-se esse mito, né, sobre o Padre Humberto. Será que o Padre Humberto morreu? Entendi. E aí tanto que tem matérias de jornal com esse título, né, depois que o Padre Humberto morre. Questionando?
Lindelof está vivo? Porque tem uma sumiu e matéria. voltou. Exato, tem uma matéria com esse nome, né? Lindelof está vivo? Eu acho que, na verdade, não houve uma despedida oficial, né? Não houve. Porque vou voltar. Exato, e as pessoas ficaram com essa carência. Tanto que na década de 90, mas isso fica para a parte do 2, né? Eles tentam trazer o corpo do Padre Humberto para Itaperuna. Meu Deus, aí é muita coisa. É muita coisa. Muito bem, ó. Então nós temos aí um traslado de corpo nessa história também. Temos quase um traslado de corpo para essa história. João, vai ter que voltar mesmo. Vou. Gente, então, João, muito obrigado, né, pela sua disponibilidade. Como todo mundo notou, com certeza, pelo episódio de hoje. É muita informação numa pessoa só e você tem aí objeto para estudar anos e anos, certamente. Mas fica aqui aberto o espaço para você voltar. E nós agradecemos imensamente, acredito que o público também vai gostar como tem sido até aqui. E eu convido a vocês, então, a acompanhar aí as nossas redes, né, no Instagram novamente, Mais História Pod, e no YouTube, vocês assistem os outros episódios também, é o Mais História Podcast. Nos aplicativos também de áudio, vocês encontram no Spotify e na Apple Podcast o áudio das nossas conversas aqui no Mais História. João, então chegamos ao fim de mais um episódio do Mais História Podcast e até a próxima com mais histórias em nossas vidas.